quando a gente fala sobre os mortos na casa espírita. Porque, na verdade, a doutrina espírita, ela foi codificada por Kardec. Porém, as informações foram colhidas, vindas dos espíritos. Tanto que qual é a função, a missão da doutrina espírita? Justamente esclarecer a nós espíritas como funciona, como se organiza o mundo espiritual. E também o intercâmbio dos espíritos desencarnados conosco, espíritos encarnados. Tanto que fica claro que existe, na verdade, um coexistir entre os espíritos. Nós, encarnados, nos ligamos aos desencarnados. E os desencarnados se comunicam conosco, encarnados. Então, há um entrelaçamento constante e contínuo do mundo material com o mundo espiritual. Mas, quando nós falamos de morte, parece que alguma coisa muda. A gente muitas vezes não se sente confortável quando falamos da morte, quando se aproxima a nossa morte, ou principalmente quando há um desencarne de um ente querido. Parece que tudo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente leu, a gente não sabe o que fazer. E neste sábado, nós tivemos uma experiência muito, muito emocionante, que tocou demais o nosso coração. Estávamos no encerramento de uma atividade na Casa Espírita, assistência espiritual à infância. E a dirigente fez um comentário rogando que fizéssemos uma vibração para uma amiga, que era amiga dela de infância, e ela tinha desencarnado naquela semana. E aí ela se emocionou, contando o carinho que ela tinha por essa amiga. E aí ela falando que nós não sabemos lidar muito bem com a morte. E aí até o Cosme estava lá no encerramento da tarefa e comentou, é uma verdade. Na casa espírita fala-se pouco sobre a morte, de nos prepararmos para o nosso próprio desencarne, para estarmos preparados para o desencarne dos nossos entes queridos. E enquanto outros tarefeiros se posicionavam, nós tínhamos entre eles uma mãe, que é a nossa tarefeira, e que ela estava muito, muito aflita, querendo falar. E aí nós percebemos e dissemos, Valquíria, você quer falar alguma coisa? E ela inicialmente se emocionou muito, porque a filhinha dela, a nossa Isabela, que desde que nasceu, ela foi nossa
alertava. A Isabela é a primeira a acordar aqui em casa, acordar lá em casa e tirar a gente da cama para ir para a aula da evangelização. E se ela não vem para a evangelização, ela tem um treco. E ela chegava e ela era muito assim, tia, o que vai ser hoje? E ela chacoalhava as mãozinhas, né? E faz 4 meses que ela desencarnou. E ela estava com 12 anos. E a mãe queria justamente comentar, né? Porque é muito fácil nós falarmos da morte quando não está na nossa casa, não está no nosso lar. E aí ela colocou da importância da criança ter frequentado as aulas da evangelização. E aí ela comentou ainda o quanto que ela sentia-se, apesar de muito emocionada, tranquila e confiante. E ela tem a certeza que a Isabela está viva. Ela tem a certeza, apesar do sofrimento ímpar, que Deus fez o melhor. E que era necessário ela passar por essa experiência para entender o outro, para ela compreender a dor de outras pessoas. E ela dizia, sem revolta, sem mágoa, que no sofrimento ela tirou um aprendizado. O que se deve este comportamento digno, emocionante? É a fé que ela tem. E como nós construímos a nossa fé? A fé não é algo que a gente vá ao supermercado e compre lá 1 quilo de fé, granulado, em pó, com doce, salgada. Hoje eu vou levar um pacotinho de fé salgada. Hoje eu vou levar um pacotinho de fé doce. A fé a gente constrói. A gente tem um percurso a trilhar para construir a fé. A gente ouve também muitas pessoas dizerem, acho que eu não tenho fé. Acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus não existe. Quantas declarações diante da dor e do sofrimento nós ouvimos? De pessoas que no desespero, ao invés de se fortalecerem, se entregam a esse desespero. E acabam descrendo de tudo. Isto se deve porque muitas vezes nós apenas racionalizamos o aprendizado. Muitos aqui conhecem a doutrina espírita. Todas as questões, todos os livros, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o céu e o inferno. Mas conhecer não basta. Falarmos, como estou eu falando aqui na frente, também não basta. E a fé, ela vem desde acreditamos em Deus? O que nos leva a crer em Deus?
revela que Ele está também em nós. Somos somos portadores da centelha divina. Quando somos criados, Kardec nos fala, simples e ignorantes, porém somos filhos de Deus. Então isso nos alerta que nós possuímos esse contato com o Pai. Porém, no nosso caminhar, muitas vezes, no trilhar do desenvolvimento da humanidade, o homem acabou se apegando à terra, aos bens materiais, e com isso foi se afastando. Se nós olharmos as pessoas desde os primórdios, eles cultuavam Deus, homenageavam a Deus de várias formas. Por quê? Porque era um primitivismo da humanidade ainda. Mas existia esta conexão. Agradecia-se a Deus pela colheita. Agradecia-se a Deus pela chuva, pelo sol. Havia essa conexão. Porque nós sabemos que Deus está na natureza. Então o homem fazia essa ligação com Deus, agradecendo a abundância que a natureza oferecia. E ao mesmo tempo, na escassez, eles julgavam que havia uma punição. E faziam lá as oferendas deles, que assim eles acreditavam. Mas acreditavam. E hoje, qual é a nossa conexão com Deus? Como nós nos comunicamos com Deus? Temos o hábito da prece. Reservamos instantes de reflexão, de introspecção. Ou apenas vivenciamos as coisas materiais. O dia a dia, a correria do trabalho, da casa, de cuidarmos dos filhos e tantas coisas. A fé se constrói dia a dia. Kardec, a doutrina espírita, o quanto ela vem nos esclarecer. Quando Kardec nos fala da fé raciocinada, que a Crista também citou na preparação, o que é uma fé raciocinada? É quando, diante das revelações da ciência, a nossa fé se mantém fortalecida. Nós sabemos que existem, muitas vezes, crenças, dogmas em muitas religiões, que não podem ser questionados. E Kardec construiu a doutrina espírita em cima de questionamentos, que a espiritualidade ia revelando. Por isso a insistência dele da fé raciocinada. Porém, quando nós falamos em fé raciocinada, parece que as coisas têm que ficar só aqui na razão, né? Só em termos mentais. E não é isso. Na verdade, a fé, ela vem do sentimento. É algo que a gente apenas sente. Então, quando nós passamos pelos desafios da vida, da separação dos nossos entes queridos, e um dia nossa separação daqui da Terra, nós vamos como partir para o lado de lá? Se é que existe do lado de lá, porque na verdade nós estamos entrelaçados. Então é muito importante que nós percebamos que quando a gente fala da morte, nós estamos aqui a todo
preparados para esse desenlace? Jesus, ele deu vários exemplos de que meu reino não é deste mundo. Quando ele fez essa colocação, ele não quis dizer que Deus não estava aqui, mas que a nossa vida, na verdade, é na pátria espiritual. E que nós, encarnados, passamos pequeninos períodos aqui. Porque a vida real é a vida do Espírito. Por quê? Porque nós, espíritas, sabemos da reencarnação. Se a reencarnação faz parte da vida, nós estamos aqui muitas e muitas vezes em diversas experiências. Nós vamos e voltamos muitas e muitas vezes. E por que esse temor pela morte? Se nós temos essas experiências várias vezes. Nós temos ensaios toda noite. Toda noite nós temos um ensaio da morte, não temos? Deitamos e dormimos. Mas o que é o adormecer? Muitos dormem, acordam no outro dia e não lembram de nada, né? Ah, eu não sonho. Muita gente fala assim, eu não sonho, eu não lembro de nada, meus sonhos são esquisitos. Mas são ensaios. E vejam como é maravilhosa a espiritualidade, como Deus não nos agride em absolutamente nada, como Ele respeita a evolução, a percepção de cada um. Para nós não temermos a morte, Ele já faz isso toda noite. Toda noite a gente faz esse ensaio. A gente vai do lado de lá, zanza, vai encontrar cada um com seus amigos afins, né? E aí a gente sabe com quem a gente foi pro lado de lá. Né? Como é que a gente sabe? Dependendo de como a gente acorda. Se a gente acorda disposto, alegre, possivelmente nós estivemos num ambiente bom, salutar, que nos fez bem. Se a gente acorda mal-humorado, cansado, irritado, sinal que o ambiente que nós estivemos não foi lá dessas coisas, não é? Nos desgastou. Então nós não sabemos se nós fomos do lado de lá e fomos brigar com alguém, perseguir alguém. A gente não sabe o que nós aprontamos. Uma amiga minha, semana passada, disse assim, meu Deus, tem sonho que eu não tenho nem coragem de contar. Ela como falando. Então ela disse, por isso que fico bem quietinha com as coisas que me acontecem aqui, porque eu penso, se do lado de lá eu ainda pronto. Então vejam. Então cada um de nós deve lembrar dos sonhos que tem. Então, vigiem. Porque a espiritualidade, Deus na misericórdia, já nos dá, vai lá, vê onde você vai, mas você volta no outro dia de manhã. Mas é aí o dia que a gente vai não conseguir voltar mais. Então a gente tem que ver onde nós estamos indo. Porque os mortos também seremos nós um dia. Porque às vezes que a gente fala, os mortos também vivem, dá a impressão que são os outros, né? Os outros lá, os espíritos que estão aqui, os protetores, que devem ter uma porção aqui ouvindo a gente, dando risada da gente. Mas e nós? Nós também um dia seremos os mortos. E como é que a gente anda? O que é que a gente anda aprontando? Então é necessário nós observarmos, termos essa introspecção, termos essa avaliação quando acordamos, buscarmos
nós sonhamos. As intuições que nós temos quando nós acordamos. Muitas vezes, um genro nosso, ele colocou um dia que ele tinha saído do trabalho e que tinha deixado um problema lá de computação que a equipe inteira não conseguia resolver. E aí todo mundo irritado, cada um foi para sua casa e falou, bom, amanhã a gente resolve. Aí ele disse que quando ele acordou, parece que veio toda a solução do problema. E que aí ele chegou aí, olha, a gente tem que fazer assim, assim, assim. E resolveu o problema. Então, ele, possivelmente, durante a noite, ele esteve no ambiente do trabalho, às vezes até com os próprios colegas, e resolveram em espírito aquele problema. Porque a gente também trabalha, nós sabemos quantos médicos que durante o sono físico descobrem medicações, vacinas, tratamentos para a cura. Engenheiros em todas as áreas que resultam em benefício para a humanidade. E também sabemos, infelizmente, quantos espíritos se reúnem para planejar o mal e concretizar no outro dia. Então é importante nós estarmos atentos onde vamos durante a noite. Porque nós estamos diretamente em contato com espíritos ou desencarnados e aqueles que estão em desdobramento ainda ligados pelo laço fluídico, que também estão reencarnados, vivos temporariamente, porque uma hora o nosso laço se desata. Então, a espiritualidade, André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, André Luiz é um morto, não é? Ele vem e nos relata muitos depoimentos, declarações de como é a espiritualidade. Muita gente fala assim, meu pai morreu e nunca eu vi ele, nunca tive uma notícia dele. Quantos não reclamam? Que não tem notícia dos entes queridos, que não vê, porque às vezes vem mensagens psicografadas, de alguma forma. Mas será que nós não vemos mesmo os nossos entes queridos? Durante o sono físico, existem tantos relatos que nós encontramos com os nossos entes desencarnados. Muitas vezes há relatos, depoimentos de mães, de esposas, que vão adormecer com muita saudade, muito sofrimento, e que despertam de manhã com uma sensação de alívio, de reencontro, porque não lembra direito como foi, mas parece que sente que esteve com aquele familiar que tantas saudades tem. Eu vou contar para vocês como eu me tornei espírita. Eu tinha uns 17 anos, quando o meu nono se encarnou. Ele era católico. E eu, na época, também era católica. E eu comecei a ter sonhos com ele. E ele me mostrava que ele trabalhava. E ele me mostrava os prédios. Me mostrava uma porção de coisas numa cidade que ele morava naquele momento. E eu lembro que existiam lagos, assim, tudo era muito perfeito. A grama encostava certinho na água. E você olhava e via aqueles peixes maravilhosos no lago, que é o que até hoje eu guardo. Parece que eu tive um sonho essa noite. De tão nítido e tão detalhado que é o sonho. E isso já faz uns 40 anos atrás. E aí, mas é um dos sonhos inesquecíveis. E eu tive vários sonhos com ele. Nesse intervalo, a mãe
uma amiga, a avó de uma amiga minha também se encarnou. E eu trabalhava no Banco Real na época. E aí o que aconteceu? Tínhamos uma amiga espírita. Porque há 40 anos atrás, você ter uma amiga espírita era porque você era muito moderna. Porque ninguém gostava de espírita, né? Então quando você fala que você tinha uma amiga espírita, você tem uma amiga espírita. Existe um preconceito muito grande. E aí, essa minha amiga sonhava com a nona dela, só que a nona estava em desespero, sofrendo. Aí essa amiga disse assim, ai, vamos na casa da minha tia, que ela é espírita, ela vai explicar tudo. Chegamos lá, a minha amiga contou a história. E aí ela explicou lá, anotou o nome da avó dela, levou para vibrações. Mas eu não contei, porque para mim, sendo católica, eu achava que apenas sonhava com o meu nome. Não achava que era alguma coisa. Mas aí ela me disse assim, você quer ler um livro espírita? Eu amava ler, rápido, quero. Aí ela me deu O Nosso Lar, na minha mão. Gente, eu comecei a ler aquele livro e falava assim, meu avô já me mostrou isso. Isso eu já vi. Isso eu já vi. Mas eu comecei a ficar, assim, em 2 dias eu li o livro. Porque eu fiquei, tudo aquilo eu já tinha visto. Então vejam como os mortos se comunicam conosco. E aí eu descobri que eu ia de verdade com o meu nome, não era só um sonho. E ele me mostrou coisas da espiritualidade, do mundo espiritual, que depois eu fui lendo em outros livros de André Luiz e constatando que eu tinha visto em sonho. Então a espiritualidade, os espíritos, os mortos, eles cuidam da gente. Eles se entrelaçam nas nossas vidas. Quando Espírito Verdade diz que os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos, é verdade. A gente não pode achar que isso é só uma literatura. Os mortos interferem nas nossas vidas. E nós não precisamos temer a morte. Porque nós apenas estaremos trocando não é nem de ambiente, mas nós estaremos apenas trocando as nossas vestes. Então continuaremos, inclusive, com o nosso próprio corpo perispiritual. Só deixaremos as nossas vestes rústicas do corpo físico, que é uma bênção que nos oferece a oportunidade de aqui estarmos. Mas apenas estaremos em outra dimensão. Jesus falou com tanta naturalidade, naquele momento, quando ele estava sendo crucificado com os 2 ladrões. E quando ele falava que ele ia para o Pai, um deles fez um comentário dizendo que Jesus era um iludido, digamos assim. E o outro, o que ele fez? Jesus, peça ao seu Pai que ele tenha piedade de mim. E o que Jesus respondeu? Você estará comigo ainda hoje no reino dos céus. É a prova da imortalidade da alma. Jesus deu claro, não só meu reino não é deste mundo, mas quando ele falou isto, e outras passagens, quando ele disse aos apóstolos que ele estava indo primeiro e que depois estaria preparando o lugar para que eles também um dia estivessem. Ele deixa claro
Evangelho a existência do mundo espiritual. Quando ele retorna e permite que Maria de Magdala o veja e coloca a ela, eu estou vivo. Naquele momento ele se materializa para que ela possa vê-lo. Mas ele deixa claro. Existem muitos momentos. Sábado, nós também tivemos vieram um casal trazendo 2 filhos lá na assistência espiritual, à infância. E era a primeira vez que eles chegavam na casa espírita. E aí a moça disse assim, olha, foi a professora dele que mandou a gente vir para a casa espírita. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? É que, primeiro, ele folheando um álbum de fotografias da avó, apontou uma pessoa, um senhor, eu conheço ele vai lá no meu quarto toda noite. E era o avô da avó, né? Tataravô, né? Então, e aí ele falou, é ele, mamãe. E aí ele começou a dizer que ele estava lá frequentemente. Como se não bastasse, a avó tem problema no joelho. E ele nunca viu o passe. Né? É a primeira vez que eles estavam entrando numa casa espírita. E aí ele dizia assim para a avó, vovó, fecha os olhos, que eu vou rezar para o papai do céu, que eu vou tirar sua dor. E aí ele fica passando a mão. Onde está a avó com dor? E nunca tinha tomado passe. Então, a gente vê que as crianças têm muito, né? Essas revelações, porque elas têm um contato mais próximo com os mortos, com os espíritos. Eles têm essa percepção. Quantas crianças que têm, às vezes, vai lá para a cama do papai e da mamãe, ai, eu quero dormir com você, eu estou com medo. Né? E às vezes os pais são duros, são ríspidos. E não percebem que a criança está, às vezes, percebendo a presença dos espíritos dentro do lar. Então, é preciso, lógico, que tem que avaliar, tem a educação da criança e tudo mais, mas tem que ter um momento da sensibilidade e perceber por que aquela criança está com medo de dormir sozinha. Ah, mas muitas crianças são assim. Porque a maioria delas tem sensibilidade espiritual. Elas estão num contato muito mais próximo, porque elas chegaram, reencarnaram há pouco tempo. Então elas ainda têm um vínculo com os mortos. Porque ela era um morto há pouco tempo. Então a gente precisa também ter essa delicadeza com as crianças e perceber que eles são muito sensíveis e são o termômetro da harmonia do lar. Quando os nossos filhos estão muito agitados, nervosos, desafiando muito os pais, e os pais, às vezes, naquela irritação toda, desequilibrando o lar, o que essa criança está sendo? Um instrumento, porque ele está percebendo o desajuste no lar. Ele está percebendo as presenças, muitas vezes, menos felizes dentro do lar. Então, a gente precisa estar atento. Quando uma criança está muito agitada, muito desequilibrando o lar, não é ela. Ela está sendo apenas um instrumento. E nós temos que estar atentos para nós, adultos, estarmos mais vigilantes, mais cuidadosos com o nosso lar, com o relacionamento dentro do lar. Então, vejam como é importante nós estarmos atentos à vida
que quando nós desencarnamos, chegamos na pátria espiritual, são relatos de assustar. Porque nós chegamos totalmente desequilibrados. Estamos apegados demais, querendo continuar na vida aqui no plano material. E com isso, nós chegamos lá, demoramos para nos ajustar espiritualmente falando. E muitos ainda nos relatam do arrependimento, daquilo que deixaram de fazer. Qual será o nosso planejamento reencarnatório? Cada um. Que a gente pare um instante. Quando eu era morto, lá do lado de lá, que eu planejei esta vida. O que eu planejei? Ah, bom, eu ia ter filhos, eu ia ter tal profissão, eu ia me casar com não sei quem. Qual é o meu planejamento reencarnatório? Sou responsável por mim? Sou responsável pelos meus atos? Quando nós vamos dormir, será que nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e nos sentimos em paz? Porque eu fiz tudo o que eu podia naquele dia? Ou eu deixei para amanhã? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala do Consolador prometido, onde Jesus nos revelou a imortalidade da alma, a importância do amor. Porém, nós não estávamos maduros. E ele nos disse: vos enviarei o Consolador. Então, Kardec, em 1857, trouxe para a humanidade o Livro dos Espíritos. E foi trazendo outras revelações. Chico Xavier também nos trouxe todos os relatos da espiritualidade. Para que os espíritos trazem todas essas informações para nós? Qual o objetivo? Eles não têm nada o que fazer, então eles vão lá. Então eu vou mandar, como você chama? Vou inspirar o Henrique a escrever um livro. Vamos ver o que ele consegue escrever. Será que é esse o objetivo? A espiritualidade tem planejamento. Então, veja, cada um de nós, se eles fizeram essa proposta de revelar o mundo espiritual, as leis que regem o universo, que nós somos centelha divina, que nós somos espíritos imortais, e que o nosso objetivo maior é a perfeição. O que estamos fazendo aqui hoje? Esta revelação vem nos dar. Lembra quando no começo nós falamos que para construir a fé existe um percurso? Nós falamos de Deus, falamos das revelações dos mortos, do contato que todos nós temos, principalmente durante o sono físico. E Jesus nos alerta a importância do amor.
nos conhecer. Quando nós nos conhecemos, aí nós vamos ver onde nós precisamos nos modificar. Que é a reforma íntima. Então vem o autoconhecimento, vem a reforma íntima e depois vem o autoamor. Também é um percurso. Tudo, a natureza não dá saltos. E nós também não vamos, de um dia para o outro, conquistarmos a perfeição. Tudo é um caminho, é um percurso. Nós vamos nos conhecendo para descobrirmos o quê? O nosso planejamento reencarnatório. E a partir disso, descobrirmos a necessidade da nossa mudança. Onde, em quais aspectos eu preciso trabalhar? A minha humildade. Avalie, e como é que a gente sabe se nós somos humildes? Ou melhor, se nós temos atitudes de humildade, porque ainda humildes, né? Mas quando nós conseguimos ser humildes, em que momentos? Em cada momento que nós nos magoamos, que nós nos irritamos com alguém, a gente está vendo o quanto nós somos humildes, tolerantes, não é? O outro nos mostra quem nós somos. Então a gente fala, mas como é que eu vou me conhecer? É fácil. É só viver em sociedade e perceber como é que você reage. Quando alguém faz um comentário e você se desequilibra, opa, oportunidade de aprendizado. Assim, fácil. A gente para de ficar irritado e fala, por que você se irritou, Cidinha? Porque fui contrariada, porque eu acho que a pessoa não fez certo, fez totalmente errado, porque eu falei que era assim. A pessoa não seguiu o meu conselho e eu fiquei irritada. Então a gente vai vendo como nós somos. Por que eu fiquei nervoso? Por que eu briguei? Por que eu fiquei triste? Por que eu me magoei? Por que nós ficamos magoados? Por que nós nos magoamos com as pessoas? Nós nos magoamos porque nós esperamos um comportamento do outro. E que ele não fez aquilo que a gente esperava. Então a gente se magoa, porque ela não fez o que eu esperava. Ou ele não se comportou como eu queria. E aí a gente fica magoado, fica triste. E será que quando nós estamos magoados, tristes, irritados, nós conseguimos pôr a nossa cabeça no travesseiro e nos sentirmos em paz? Não. Porque nós ficamos muitas vezes brigando mentalmente com as pessoas. Quem já brigou mentalmente com alguém? Você já brigou com alguém mentalmente? Você já brigou, Henrique? Um monte de vezes, né? Não é? A gente é assim. A gente fica brigando com as pessoas. Porque tinha que ter falado isso. Olha, deixa eu ver o que ele falou. E a gente fica, às vezes, a vida inteira. E aí isso causa em nós um desequilíbrio. Não só emocional, como espiritual também. E a paz que nós tanto sonhamos está longe, voando, a gente não consegue pôr ela no travesseiro. Não é? Então, o Consolador prometido, ele justamente nos coloca para aprendermos a perdoar. Aprendermos. E como é que a gente
aprender a perdoar. A gente faz uma listinha aqui de todas aquelas pessoas que a gente tem raiva, que a gente tem ódio, e fala, bom, eu vou perdoar meu cunhado, minha cunhada, meu pai, minha mãe, meu irmão, toda a lista, meu chefe, meu patrão, não sei o quê. E aí faz a lista, joga na lata do lixo, perdoei todo mundo. É assim que funciona? Seria bom, né? Seria fácil se a gente conseguisse. Então, também exige trabalho. Até perdoar exige trabalho. Qual o caminho? Cada vez que nós nos lembrarmos dessas pessoas, que nós temos raiva, que nós, enfim, temos que perdoar e não conseguimos, nos lembrarmos dele, estarmos atentos, vigilância. Vigilância dos pensamentos. Pensou na pessoa, corta. Não vou, começa a cantar, vai ler um livro, sai da sala, levanta. Não alimentem o pensamento ruim. Não alimentem. Está difícil, eu não consigo me desligar da pessoa. A oração. Peçam para o anjo guardião, peçam para a espiritualidade para ajudar a aprender a perdoar. Ah, mas por que eu tenho que aprender a perdoar? Por que isso é importante? Para eu pôr a cabeça no travesseiro e sentir a paz. Porque o perdão não é para a pessoa. O perdão é para que nós tenhamos. Nós somos tão egoístas ainda, tão danados, que a gente perdoa por interesse, para ter paz. Não é? Olha só, a gente ainda está nessa parte. Mas é para nós nos sentirmos bem. Para a gente ficar leve, se desprender. Por que tem aquela frase tão famosa? O ódio aprisiona e o amor liberta. Porque enquanto nós temos ódio por uma pessoa, a gente não para de pensar nela. Não é? Às vezes, as separações entre marido e mulher, que às vezes é uma coisa dificílima. Aí o que acontece? A pessoa só fica pensando no ex-marido, na ex-esposa, e aquele pensamento me liga a ela, me aprisiona a ela. E fica naquela ligação doentia. E o dia que eu aprender a perdoar, o que vai acontecer? Eu vou ficar leve. Eu não vou mais, não que eu não vou lembrar da pessoa por descaso ou desprezo, mas porque eu me libertei. Ela é responsável pela vida dela. Eu tenho que cuidar apenas da minha. Me libertei, perdoei. Então, façam uma análise. Se existem pessoas que eu preciso perdoar, comecem a orar por elas. Cada vez que eu pensar, mas ela me fez muito mal, me prejudicou muito. Que Deus cuide dela. Que a espiritualidade a ilumine para que ela busque o caminho dela. E eu sigo o meu. Isso é que é importante. Orarmos, vigiarmos os nossos pensamentos. E quem é que nos deu todas essas ferramentas? A bendita doutrina espírita. Os mortos nos revelaram tudo isso. Porque as experiências que muitas vezes eles chegaram lá num desastre total, porque não souberam perdoar, eles voltaram para nos contar. Aprendam a perdoar. Levem a vida de uma forma mais leve, sem tanta cobrança, sem tanta exigência, para que sejamos leves, para aquele que está ao nosso lado se sinta leve e não
se sinta tenso por conta de que ele tem tantas cobranças. O relacionamento entre nós tem que ser leve. Então, que esta noite, nós, antes de dormir, possamos nos lembrar de fazer a prece. Mas também peçamos aos nossos protetores que possamos recordar o nosso planejamento reencarnatório. Nós pensamos na morte, porque um dia ela virá. Mas tenhamos principalmente a responsabilidade de, enquanto estivermos encarnados, cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Que aquilo que nós planejamos possamos cumprir. E que o nosso protetor possa nos fazer lembrar esta noite. O que eu vim fazer aqui na Terra? Com certeza é amar. Com certeza é perdoar. É ser tolerante. É ser paciente. É ser bom. E que Jesus, que é o nosso Consolador, Ele que nos ama, que nos ampara a todo instante, possa a cada um despertar, brilhar a nossa luz, a luz de cada um, porque somos espíritos encarnados. Estamos aqui na Terra com uma missão, um compromisso. E que tenhamos a